E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aqui com a gravação desses episódios sobre o livro de Daniel. A gente está no episódio do capítulo 7. Já faz um bom tempo que eu não gravo aqui. E o capítulo 7 é um capítulo muito interessante. A gente vai dar uma olhada aqui. E o capítulo 7 é muito interessante porque ele é uma reafirmação de algumas profecias que já foram faladas no capítulo 2. E a gente vai ver, tem suas especificidades. Vamos ler aqui e vamos tentar entender o que está escrito. Tá aqui, ó. No primeiro ano de Belsazzar, então já começa que é o Belsazzar, que é filho de Nabonido. Lembra que a gente falou, já teve vários reis, esse aqui já é várias gerações e Daniel está lá, né, fazendo a diferença. No primeiro ano do Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Então ele estava deitado, né? Talvez já ou para dormir ou já dormindo, porque fala que ele teve um sonho e visões. Então talvez o sonho tenha acordado ele tenha depois tido visões, né? Vai saber como funcionou. Mas Deus fala através de visões, através de sonhos, e falou com Daniel. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então isso aqui é uma coisa que é interessante. A gente tem que começar a fazer isso, né? Quando Deus falar alguma coisa, a gente ir lá e anotar. Né? Eu muitas vezes já tive algumas coisas, tá lendo a Bíblia, vem aquela coisa, poxa, olha isso que interessante, e não anota. E aí depois você não vai lembrar, né? Você não vai poder contar para as pessoas. Eu tenho a memória muito fraca, não sei se Daniel era assim, provavelmente não, mas que bom que ele deixou escrito. Né? Ele correu e teve a diligência de ir lá e anotar o que Deus falou com ele, porque daí isso ficou registrado e facilitou chegar na gente. 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Então a gente está falando aqui de ventos, mar, né? E aí ele vai falar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então tem um mar, tem ventos acontecendo e tem animais. Esses símbolos a gente precisa interpretar de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, Apocalipse 17 vai falar, as águas, no caso ali tem uma outra profecia falando da prostituta que estava governando sobre as águas, que é a prostituta que inclusive representa a Babilônia, a gente vai ver mais para frente, né? Representam as multidões de todas as nações e línguas. Então, água, mar, né? Representa as multidões das nações. Então, do meio das nações, o que quer dizer isso? Muitas vezes a gente lê uma profecia, né, que nem aqui no caso, Deus falou com a gente, Deus falou com Daniel. O que ele é o mais comum dele esperar? É que Deus vai falar sobre algo que vai acontecer com o povo de Israel. Algo que vai acontecer na sua cidade, alguma coisa local. E Deus está falando, é mar. É uma coisa grande que vai acontecer com as nações ao redor do mundo inteiro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vento. Né? Vem um vento, se a gente olhar Jeremias 4, fala assim, naquela época será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção da minha filha, do meu povo, é um vento forte demais que vem da minha parte, né? E aí ele fala, ele avança com as nuvens, seus carros de guerra são furacão, os cavalos mais velozes que as águias, ai de nós, estamos perdidos. Então ele está falando aqui, o vento significa uma coisa de uma movimentação política de guerra, é uma reviravolta política, é uma reviravolta, né, no mundo natural, nesse contexto aqui. Inclusive é interessante que ele coloca aqui, os seus carros de guerra são como um furacão, os cavalos são velozes do que as águias. Então a águia tem esse símbolo de ser algo rápido e veloz, e a gente vai ver depois, durante essa profecia, esse símbolo aqui da águia, já está explicado. Então, quando a gente vê símbolo de asas, de águias, fala de velocidade, fala de fazer algo com rapidez. E por fim, o próprio capítulo 7 vai explicar o que são esses animais, mas já vamos dar explicação agora. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, são 4 reis que vão se levantar do meio das nações, não são reis de Israel, são reis de outros povos, que vão vir com velocidade e com reviravoltas geopolíticas, A gente leu até o 3, 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava,
Foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O leão era o símbolo lá dos babilônicos, tá? E esse leão tinha asas de águia, ele estava fazendo coisas com muita velocidade, estava dominando povos muito rapidamente. E de repente, ele perdeu essa capacidade de fazer as coisas rapidamente, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, perdeu a característica de leão. Então esse reino foi enfraquecido. Então era um reino que estava ali, naquela região, fazendo coisas com muito poder, com muita velocidade, perdeu a velocidade, perdeu o poder, né? E foi lhe dado um coração de homem, né? Aqui já não é mais o leão. 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, semelhante a um urso, com características de urso. O urso é um animal forte que vai... Na Bíblia a gente vê várias passagens falando que o urso com uma patada, né, pode machucar, pode destruir. Aqui fala, o qual se levantou de um lado, e tendo 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Aqui essa figura é uma figura que é difícil de entender, até porque a tradução aqui não ajudou muito. Né? Ele se levantou de um lado, tem versão que fala que ele ficou meio penso de um lado, né? E aí se a gente olhar o Império Persa, era o Império Medo e o Império Persa, se juntaram o Império Medo e o Persa, um dos lados era mais forte que o outro, tá? E esse império, ele teve 3 grandes conquistas, que são as 3 costelas aqui, na minha interpretação, óbvio, mas assim, olhando para a história, a gente pode afirmar isso, né? Então, num primeiro nível, né, é o Império Medo-Persa, e foi e destruiu, era muito forte, veio com força, e destruiu muito. Né? Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Então já vê, enquanto o Império Babilônico era o leão com a asa, 2 asas, com a asa de águia, ele era muito veloz. Esse terceiro império aqui, ele é muito mais rápido. Ele teve uma velocidade absurda, 4 asas nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, ele foi lhe dado domínio. Então aqui está falando do Império Grego, né, do Império Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com 20 e poucos anos, já tinha conquistado um absurdo, um mundo inteiro. Né? Então ele era um grande imperador, morreu cedo. Né, e no seu lugar ficaram 4 generais, as 4 cabeças aqui. Depois disso eu continuei olhando as visões da noite, e eis que o 4º animal, e aí entra um animal que é bem diferente de tudo, né, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Tá? Então aqui a gente já vê algumas características diferentes, né? Um 4º animal. Lembra que tem um paralelo entre Daniel 7 e Daniel 2. Daniel 2 a gente viu que tinha a estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, né? Cintura de bronze, pernas de ferro, e as pernas eram 2. Império Romano, ele se dividiu em 2 impérios. Mas na estátua tinha mais detalhes, né? Porque essa estátua começava a se dividir, né? Era as pernas de ferro, depois os pés eram de barro misturado com ferro, e tinha os 10 dedos do pé. O reino que ia ser despedaçado, esse reino do ferro. E se a gente olhar aqui, esse animal aqui que tem os dentes de ferro, né, ele faz o paralelo com o Império Romano, mas tem algo aqui que é diferente. A gente não consegue fechar e falar assim, é 100% Império Romano. Eu já vi gente falando, não, porque o Império Romano, quando se dissolveu, viraram 10 países. Mas se olhar historicamente, não é bem isso. O Império Romano se dividiu em 2. Tá, então teve o Império Romano do Ocidente, do Oriente, mas o do Oriente virou o Império Bizantino, que depois acabou virando, né, sendo conquistado pelo Império Otomano, né, até que foi se dissolver agora no século passado. Então é um negócio que você olha e fala, algo não está batendo 100%. Tá? E aqui a gente tem que olhar com aquela perspectiva de que a gente não vai saber tudo e não adianta tirar explicações milagrosas para tudo. Muito bate com o Império Romano. Tá? Esse império assustador, né? Esse império que tem a força diferente de todo o resto. Se olhar o Império Romano, ele durou por muito tempo.
Tá? E por mais que tenha sido dividido em dois, Império Romano do Ocidente, do Oriente, do Ocidente, ainda tenha, de alguma forma, né, se dividido em países que viraram Europa, né? Então a Europa hoje é os restos desse império, do Império Romano. É difícil você olhar e falar assim, Império Romano é isso, então é a Europa. Tem algo a mais aí que não está muito claro para mim. Eu já vi o Rodrigo Silva, por exemplo, ele parte para essa linha de olhar, não, então é a Europa, né? Porque aí você vê a mulher que se assenta sobre as muitas águas, que a gente vai ver em Apocalipse. Essa figura da mulher que se assenta sobre as muitas águas é a descrição da Europa, a personagem Europa, a personagem mítica da Europa, que deu o nome ao continente. Mas eu prefiro não afirmar nada. Eu olho isso com um certo ar de curiosidade. Existem movimentos que tentam continuar o poderio europeu. Tá? Então, se olhar o movimento eurasiano, o eurasianismo, por exemplo, que é o movimento que guia o Vladimir Putin hoje, né? o ditador lá da Rússia, né? Eurasianismo é um movimento religioso, político, mistura um pouco, tá? Se olhar o Dugin, que é um bruxo que guia o Vladimir Putin ali em algumas questões, né? Ele traz muito do misticismo, da bruxaria, né? Até dos mesmos movimentos que influenciaram o nazismo e outros movimentos terríveis. Uma das ideias desse movimento do eurasianismo é deles refundarem a Terceira Roma, né? Então a primeira Roma seria a própria cidade de Roma, né? A segunda Roma seria Constantinopla e a terceira Roma, então, seria esse terceiro império assumindo ainda o poderio romano, tá? É como se fosse uma continuação do Império Romano, tá? Então, politicamente ainda existe esse movimento afirmando que eles vão continuar o Império Romano. Então é como se esse terceiro império aí, a quarta besta, nunca tivesse acabado, no meu ponto de vista. É um império que está meio na fase do barro com o metal, está dissoluto de alguma forma, mas vai chegar nos pés ali, nos dedos do pé, né, de Daniel capítulo 2, e aí a gente vai ver essa terceira Roma, tá? Os russos reivindicam isso, né, de alguma forma, né, italianos, né, tem vários povos que tentam trazer essa ideia, tá aí, os símbolos são muito típicos, né, se olhar essa águia de duas cabeças, isso aí remonta a Egito, tá? Então é um negócio que tem muito misticismo, mistura, né, religião e política de alguma forma acaba se misturando nesses movimentos, tá? E para mim ainda vai ter alguma coisa a ver com isso aí, tá? Então para mim, do meu ponto de vista, Roma ainda é o império que está nessa lama aí, nessa lama misturada com barro, que é o que a gente vê na descrição aí de Daniel capítulo 2. Aqui ele fala só dessa quarta besta, e no meu ponto de vista, essa quarta besta ainda vai crescer, tá? Ele fala de 10 chifres, então Daniel capítulo 2 tinha os 10 dedos do pé nos pés, né? Se a gente olhar Apocalipse, vai falar de 10 reinos que vão dar o seu poder para a besta, tá? Então é algo que no meu ponto de vista ainda vai acontecer, tá? Então voltando aqui, Daniel 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. É a mesma narrativa que a gente vai ver em Apocalipse, tá? E eis que nesse chifre havia os olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Chifre na Bíblia sempre simboliza poder, tá? E aqui a gente está falando que vai surgir um pequeno chifre, uma pessoa aqui com características de homem. O mais comum é atribuírem essa figura do pequeno chifre ao anticristo. Seria uma pessoa que tem pouco poder no começo, mas ele assume o poder de outros 3 que caem, e aí tinham 10, né? Então são 10 povos, 10 países, 10 reinos. Desses reinos, 3 vão cair e vai surgir um que era muito fraquinho, que vai assumir o lugar desses outros 3, tá? E ele tem olhos como de homem, tá? E uma boca que falava grandes coisas. Se a gente olhar em Apocalipse, a gente vai ver que é o pequeno chifre que fala grandes blasfêmias. Até aqui,
a visão está apontando para uma coisa, que é a mesma simbologia que a gente vê em Daniel capítulo 2. Está falando, olha, vão existir reinos na terra. Lembra que Daniel viu isso antes da gente saber que ia vir Alexandre o Grande, que ia vir o Império Medo-Persa dominar ali a Babilônia, onde Daniel estava, né? Que ia vir o Império Romano depois. Tá? E tudo isso, Deus avisou Daniel com antecedência, e na perspectiva que a gente olha, Daniel capítulo 2 só vai encerrar essa visão quando vier o reino de Deus. Né? Obviamente, quando Jesus veio, ele falou, o reino de Deus está entre vós. Mas tem várias profecias que apontam para que Jesus vai reinar ainda fisicamente na terra. Tá? E eu acredito nisso. Então, como que termina o sonho de Daniel capítulo 2? Né? O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e exterminará, e esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem auxílios de mão, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então lembra, Daniel capítulo 2, quando vem o reino de Deus, todo o resto vira pó. Tá? Então todos os reinos humanos viram pó. Tá? E por isso que eu acredito que essa profecia de Daniel capítulo 2, ela está se referindo ainda a um tempo futuro. Tá? Quando os outros reinos vão virar pó, tá? Todos os reinos humanos vão virar pó. E aí começa uma visão, que é uma visão apocalíptica, toda essa profecia de Daniel 7 é apocalíptica, e até aqui a gente tem uma primeira parte da visão, até o versículo 7. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Porque daí a visão começa a mudar um pouco. Então a gente vai dividir em algumas partes do capítulo 7. São trechos bem interessantes para a gente focar e acho que vale a pena a gente dividir em episódios. Tá? Então Daniel 7 a gente leu até o versículo 7. Tá? Quando a gente vê essa profecia dos animais surgindo até surgir o pequeno chifre. E vai começar a profecia sobre um julgamento de Deus sobre tudo. Tá? E a gente vai continuar no próximo episódio sobre isso. Tá bom? Então tá gostando? Lembra de deixar o joinha, seu comentário, e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser.